guys, I'm Teacher Glaze. Welcome to English Today Correction Class. Olá pessoal, eu sou a professora Glaze. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de inglês de hoje, aula de correção da nossa atividade no link. Então vamos lá, primeira questão. Eu não vou ler as questões em inglês para o vídeo não ficar tão longo. Então a pergunta é: qual verbo sempre faz parte da voz passiva, né? Ele é essencial. Então, o verbo que é principal, é essencial à voz passiva é o will, é be ou do. Então, quem pensou em be, acertou. Tanto é no português quanto no inglês, que na nossa língua quer dizer ser. Então, o certo é be. Segunda, usamos o agente da passiva introduzido por uma determinada preposição, certo? Então, qual seria essa preposição? To, in, by ou at? Então, quem pensou em by acertou. É a preposição by, quer dizer, pelo, pela, na ou no, certo? Então, geralmente significa pelo, né? Ou pela, depende do contexto da frase. Agente da passiva está relacionado assim, o que que é? O sujeito, normalmente o sujeito de uma frase, ele pode ser um praticante da ação ou não. Então, quando o sujeito não é o praticante da ação, vai ter alguém ali na frase que vai praticar a ação, mesmo que ele não seja sujeito. Então, mesmo que ele não seja o sujeito naquele momento, vai ter um praticante da ação. Então, esse praticante, embora não seja sujeito, ele é chamado de agente da passiva. Então, esse agente da passiva é chamado by, no inglês, né? Qual a estrutura da voz passiva? A estrutura verbal. O que tem que conter numa frase que está relacionada à voz passiva? Seria sujeito mais verbo auxiliar be, que é o to be, mais verbo principal no infinitivo, ou sujeito mais verbo auxiliar to be, mais verbo principal, estando ele no passado particípio, ou particípio passado, como deve ser chamado, ou ele é sujeito mais verbo auxiliar do, mais verbo principal no presente. Então, a resposta correta é a segunda opção, sujeito mais o verbo auxiliar to be, que ele pode estar em qualquer tempo, passado, presente, futuro, não importa, mas nós estudamos mais no passado. Mais verbo, um outro verbo, estando ele no particípio passado, certo? A quarta questão. Graham Bell invented the telephone, ou seja, Graham Bell inventou o telefone. A frase está na active voice, passive voice, ou seja, esta frase, ela se encontra na voz ativa ou na voz passiva? Então, nós temos que examinar a estrutura da frase. Ó. Graham Bell é o sujeito. Invented, inventar é a ação praticada por Graham Bell, certo? Inventou o quê? O telefone. Então, quem pensou que a frase está na voz ativa, active voice, acertou. Porque aqui não tem, se você observar, não tem o verbo to be como auxiliar nessa frase e também não tem a preposição by. Então, não tendo a preposição by e nem o verbo to be como auxiliar, então é voz ativa. Então, Graham Bell é o sujeito e ele mesmo pratica a ação de inventar o telefone. Questão 5. Na frase, the doctor examined the president Bolsonaro. Então, o médico examinou o presidente Bolsonaro. O fragmento está na voz ativa. Aqui ele já está afirmando que a frase está na voz ativa. O fragmento está na voz ativa, então o foco está em quem? No que acontece, o que acontece é a ação, ou o que ou quem executa a ação. Então, o foco, como a frase está na voz ativa, que tem sujeito, e esse sujeito pratica uma ação, então a opção correta seria what or who performs the action, the performer of the action, ou seja, o que ou quem realiza, pratica a ação, no caso, o praticante da ação,
que é o que ou quem executa a ação, que no caso o médico que examinou o presidente Bolsonaro. Sexta, assinale a alternativa que contém uma frase na voz passiva. Ah, muito fácil. Seria I always brush my teeth. Segunda opção, the exercise were corrected by the teacher. Opção 3, you are reading a book. Opção 4, if I had time, you would visit or visit you. Então, não pode ser I always brush my teeth, porque aqui não tem by e não tem verbo to be. Seria you are reading a book? Também não, porque essa frase aqui ela está no present continuous, ó, sujeito, verbo to be, mais verbo com ing. Aqui também não pode ser, porque a frase está na first conditional, ou seja, na second conditional, certo? Então, a frase condicional, se eu tivesse tempo, eu visitaria você. Então, a resposta correta seria the exercise were corrected by the teacher. Então, os exercícios foram corrigidos pelo professor. Então, entendam. Aqui a frase está na voz passiva, porque primeiro que tem um sujeito. Qual é o sujeito? Os exercícios, the exercise. E os exercícios, eles não se corrigem sozinhos, né? Então, os exercícios é o sujeito, porém não praticação, mas é sujeito. Então, o verbo to be aqui, certo? O verbo auxiliar, mais o verbo principal no particípio passado, o agente da passiva, acompanhado da preposição by. A agente da passiva é o professor. Então, os exercícios foram corrigidos pelo professor. Então, o professor, ele não é mais sujeito, mas ele ainda continua sendo um praticante da ação. Por isso que se chama agente da passiva. Ok? Feita a correção, espero que tenham entendido o conteúdo a partir desta correção. Vamos dar sequência à Dando sequência à nossa aula, vamos ao nosso assunto de hoje, que é o vocabulário words, que é culture and not men. Então, gente, a nossa atividade de hoje está relacionada a esse texto, que é tipo um texto publicitário referente a Edinburgh International Festival, certo? Então, você vai dar uma lidinha aqui sobre esse texto chamado Festival Internacional de Edimburgo, que acontecerá dia 27 de 3 de agosto de 2018, que ocorreu em 2018. Então, você dá uma lidazinha e nós vamos para a atividade. A nossa atividade de hoje sobre a questão da cultura e do entretenimento relacionado também às pessoas com alguma deficiência, né? Mas elas também podem participar da cultura e do entretenimento. Então, as questões solicitadas são apenas a questão 2 e a questão 3 que vocês devem responder. Não dá para eu aproximar muito a questão e eu enxergo pouco, então vou ler aqui do meu livro. Eu vou traduzir diretamente. De acordo com o conteúdo da atividade 1, que é da página 80, oh my god, uma buzina, I'm sorry. De acordo com os conteúdos da atividade 1, da página 80, responda estas perguntas no seu caderno, ok? A pergunta é bem simples. Qual é o país que ocorreu esse festival? Qual foi o país? Certo? B. Você acha que esse festival acontece no inverno ou no verão? Ó, winter. Do you think it happens in the winter or in the summer? Você acha que acontece no inverno ou no verão? Então, você vai escolher uma dessas palavrinhas para responder. Já a questão 3, você vai... Eu vou ler aqui no meu livro. Vou só diminuir um pouquinho aqui. Na questão 3, você vai o quê? Olhe os ícones de acessibilidade abaixo, usados nos materiais de festival,
no seu caderno, relacione-os com o seu significado, certo? Então, você vai escrever uma combinação de letras e números. Então, você vai observar o nome de cada um dessa sequência de nomes relacionados à acessibilidade e tipo, tem o A, tem o B, tem o C, tem o D, tem o E, ok? E você vai relacionar ao significado. Por exemplo, o A até a letra E é o desenho, né? É o desenho o pictograma relacionado. Então, você vai relacionar ao significado. O que significa o AD? Esse desenho, essa mãozinha. Então, aqui onde tem o nome Touch Tour, Talk Program, Audio Description, British Sign Language, Speech to Text Reported. Então, cada um se refere a isso. Então, eu vou ajudá-los. O significado do número 1, Touch Tour, quer dizer turnê, sabe? Turnê, nome turnê. 2, Talking Programming, seria um programa de conversação. O número 3, Audio Description, descrição de áudio. 4, seria uma linguagem de sinais britânica, né? Então, a língua de sinais, porém, é britânico. E o quinto seria comunicação de voz para texto, certo? Então, você vai observar e vai encaixar. Então, só são essas duas questõezinhas. E nós vamos para a sequência, a terceira questão. Dando sequência à nossa atividade, então, no livro, você só vai responder as questões 1, ou seja, 1 não, questões 2 e 3, da página 81, e a nossa terceira questãozinha é um challenge, né? O challenge vale mais ponto ainda. Como é o challenge de hoje? O challenge de hoje, ó, só volta da questão, recapitulando, respondendo no seu caderno as questões 2 e 3 da página 81. E o challenge, que é o desafio, né, que é um trabalho virtual, você, valendo como questão 3, porque a escola recomenda que se faça 3 questões, então, baseando-se na questão 8 da página 82, que você vai fazer? Escolha um gênero musical e produza um cartaz virtual referente à frase abaixo. Pode ser feito em qualquer recurso do celular ou no Instagram. A frase você vai fazer igual a minha. The musical genre that I like the most is classical. Onde é que você vai mudar? Só o gênero musical, porque você vai escolher o seu preferido. Então, o que significa? O gênero musical que eu mais gosto é o clássico. Então, aqui é só um exemplo, certo? Use sua criatividade. Se usar Instagram, marque Gleice Giloski, Gleice Online English Class, Danube, Seb Marcela. E vamos para o modelo do cartaz virtual. Você já sabe o nome da escola, escreve a frasezinha igual, vai lá na página 82, na questão 8 e escolhe o gênero musical que você mais gosta. Caso você utilize o Instagram, você faz conforme está aqui, tenta escolher um emoji que configure ao tipo de música, no caso a música clássica aqui, o violino representa a música clássica, e coloque também um fundo musical para representar a sua música, beleza? Então, vamos aqui só a página 82 para a gente verificar como que é. Então, galerinha, nosso vocabulário de hoje é bem simples, é sobre os gêneros musicais, ó. Vamos ver aqui a relação de gênero musical, que para fazer o challenge vocês vão escolher um destes aqui, ó. Se tiver algum que você gosta que não esteja aqui, você pode escolher um outro. Então, rock, todo mundo sabe que é rock. Vou logo ler todos, ó. R&B seria um tipo de música mais relacionada à música negra americana, jazz, blues. New Age seria uma música que significa um estilo musical nova era, está relacionada mais à música instrumental, de flauta, violão, violino, ou seja, violino.
E sons da natureza. Classical seria música clássica, electronic, música eletrônica, gospel, música gospel religiosa, pagode, pagode, né? Todo mundo sabe, é um estilo brasileiro. Country seria a famosa música sertaneja. Moral é a música metal, né? Metálica, aquela meio barulhenta. Axé seria axé. I like, adoro axé. Reggae, né? Música reggae, tipo reggae. Rap, todo mundo sabe o que que é rap. Chama rap aqui no Brasil. Samba, né? Também é um gênero musical brasileiro. Pop seria todo tipo de música popular, né? Seja ela internacional ou brasileira. MPB seria música popular brasileira, né? MPB já é um estilo musical diferenciado. Se você pesquisar, ele vai dar uma sequência de músicas. E Brazilian Funk, ou seja, o funk brasileiro. Então, no trabalho do template, você vai escolher uma destas, ou um destes gêneros musicais. Então, faça lá, envie no meu PV e faça no Instagram e me marque. Então, bye bye, see you next week, have a good day. Bye bye, vejo vocês na próxima semana.